Olá, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, sou aluna de enfermagem e vou falar um pouco sobre o hermafroditismo. O hermafroditismo é o nome dado para uma condição na qual um ser humano nasce apresentando os dois órgãos sexuais, tanto do sexo masculino como do feminino, e pode ser identificada logo ao nascer. No passado, era comum referir-se às pessoas com esta condição de hermafroditas, porém esse tipo de nomenclatura está ultrapassado e aos poucos está caindo em desuso. Atualmente, o nome mais correto para esta condição é intersex. Existem três tipos de hermafroditismo: o hermafroditismo verdadeiro, o pseudo-hermafroditismo masculino e o pseudo-hermafroditismo feminino. O hermafroditismo verdadeiro é quando as crianças nascem com os dois órgãos sexuais bem formados, possuindo os órgãos sexuais internos e externos de ambos os sexos, incluindo ovário, útero, vagina, testículos e pênis. No pseudo-hermafroditismo masculino, a criança nasce geneticamente como do sexo masculino, embora os órgãos sexuais externos não se desenvolvam completamente. Ou seja, neste tipo, o indivíduo apresenta cromossomos masculinos, o XY, mas a genitália externa não é completamente formada, podendo ser ambígua ou notoriamente feminina. No entanto, os testículos podem estar localizados dentro do abdômen, ou mal formados, ou ainda completamente ausentes. No pseudo-hermafroditismo feminino, a criança nasce geneticamente do sexo feminino, embora o clitóris desenvolva-se excessivamente, adquirindo um formato semelhante a um pênis. Ou seja, neste tipo, o indivíduo nasce com os cromossomos femininos XX e com ovários, porém, a genitália possui características da genitália masculina, ou seja, os grandes lábios, que são as dobras da pele da genitália feminina externa, fundem-se e o clitóris aumenta de tamanho e fica com a aparência de um pênis. Pessoas com essas características geralmente apresentam útero e trompas de falópio normais. Uma das causas possíveis do hermafroditismo é a genética. Mutações no gene CYP21A2 resultam na deficiência de uma enzima que se chama 21-hidroxilase. O nome da doença decorrente dessa deficiência é hiperplasia congênita da suprarrenal, que ocorre em 1 em cada 17 mil nascimentos, segundo a Sociedade Brasileira da Triagem Neonatal. Há também causas não genéticas, que é quando a mulher, sem saber que está grávida, toma hormônios e essas substâncias podem contribuir para a virilização do feto do sexo feminino. Voltando para a causa genética. A falta da enzima 21-hidroxilase impede a síntese do hormônio cortisol, produzido nas glândulas suprarrenais. Numa reação em cadeia, a falta desse hormônio aciona uma glândula da base do cérebro, a hipófise, que intensifica a produção de outro hormônio, o hipofisário corticotrófico, que é estimulante da atividade das suprarrenais. Em resposta a esse estímulo, as suprarrenais aumentam de tamanho e produzem mais hormônio masculino, a testosterona. Nos fetos do sexo feminino, o excesso desse hormônio provoca virilização, ou seja, as mulheres nascem com um clitóris hipertrofiado, que lembra um pênis, e também uma bolsa escrotal sem testículos, que recobre completamente a vagina. O hermafroditismo pode ser identificado logo no nascimento ou durante a adolescência através de exames laboratoriais e de imagem. Podem ser identificadas também se forem notadas ocorrência de menstruação em homens ou presença de uma estrutura semelhante ao pênis nas mulheres. O tratamento do hermafroditismo depende da idade em que o diagnóstico foi feito, podendo ser através da reposição hormonal ou cirurgia para a definição do sexo. Quando identificado logo no nascimento, o sexo é definido a partir das características do nascimento, podendo ser realizada a cirurgia. A reposição hormonal é indicada pelo médico para estimular o desenvolvimento de características relacionadas ao sexo escolhido pela pessoa, podendo ser feito com estrógeno para o desenvolvimento das características femininas ou testosterona para o desenvolvimento das características masculinas. Além disso, é importante ter acompanhamento psicológico para auxiliar no processo de aceitação do corpo e lidar com sentimentos e emoções que ocorrem durante e também após o tratamento.
O médico geneticista Gerson Karakuchansky, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que hoje em dia mudou muito a visão de tratamento desses pacientes. Há 30 anos cometeram-se verdadeiros erros médicos e era uma fase em que os cirurgiões pediátricos faziam cirurgias corretivas, agressivas, sem ouvir a opinião dos pais e sem equipe multidisciplinar para assessoras à decisão. No passado, o senso comum era de que o ideal era atribuir um gênero específico o mais rápido possível, muitas vezes com base na genitália externa e não no gênero cromossômico. Em geral, era considerado mais fácil, entre aspas, reconstruir a genitália feminina do que o funcionamento da genitália masculina. Recentemente, a opinião de muitos especialistas mudou. O respeito às complexidades do funcionamento sexual feminino aumentou e conclui-se de que é melhor ter a genitália feminina do que a masculina, mesmo que a reconstrução seja mais fácil. Ele diz também que, atualmente, os casos têm de ser acompanhados por equipes com profissionais de várias áreas, sem muita pressa, porque o próprio paciente deve opinar sobre a operação. Só se faz a correção da parte que prejudica a função da criança, por exemplo, para urinar. As definitivas ficam para mais adiante, sempre com psicólogos dando apoio às crianças e aos pais. Ou seja, os pais devem compreender as mudanças ocorridas no que diz respeito ao tratamento sendo feito, né? Uma equipe de profissionais de saúde com experiência em intersexualidade deve trabalhar em conjunto para entender e ajudar a criança com esta condição, além de entender e aconselhar, dar apoio à família também. Além disso, outros fatores podem ser mais importantes nesse sentido, como fatores cromossômicos, neurais, psicológicos e comportamentais, que podem influenciar a identidade do gênero de um indivíduo, que independe do órgão genital. Muitos especialistas agora estimulam os pais a não realizar a cirurgia em seus filhos, para que ao envelhecerem, eles possam ter a liberdade de escolher o que bem entenderem. Muito obrigada.